Ô Zaidan, o nome de Donald Trump esteve nesta manhã ligado a diferentes vertentes da política da economia. Primeiro falando sobre tarifas, sobre retaliação. A reunião dos BRICS começou ontem e todo mundo falava que vai ser uma reunião mais esvaziada, que não trataria de maneira profunda temas econômicos, não tinha ali uma pauta econômica, tem pauta ligada à saúde, ao meio ambiente, a avaliar o trabalho da Organização das Nações Unidas, mas aí depois esses temas vão sendo, vão chegando de diferentes formas às discussões, nas declarações de participantes, do presidente Lula e tal. E aí o presidente Donald Trump dos Estados Unidos falou sobre retaliação aos integrantes do bloco, caso aconteça alguma coisa que ele não goste, né? Caso os países tomem alguma decisão que não seja, e a principal delas, a que mais o preocupa, é o uso da moeda, o dólar, como a moeda das negociações, a mais importante moeda das negociações do grupo. E também, aí veio um pouco mais à tarde, aí de características mais políticas, a declaração do Donald Trump na rede social que ele mesmo criou, a True, que trata do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando Trump ataca o Brasil, as instituições brasileiras, dizendo que há uma caça às bruxas no que diz respeito ao ex-presidente. Teve resposta do presidente Lula e esse foi o cenário da relação de Donald Trump com essas diferentes vertentes, Zaidan. Bom, Ronald, o encontro do BRICS, claro, ele foi muito menos relevante, chamativo do que seria se Putin, Xi Jinping aqui estivessem, né? E, de qualquer maneira, houve a participação do Putin por videoconferência. Aliás, foi um discurso bastante interessante, com muitos recados que estavam ali subentendidos, né, na fala do Putin, inclusive para integrantes do BRICS, quando ele fala a respeito da necessidade de defender determinados valores. Isso foi um recado interno do Putin. E o Putin é o maior defensor da desdolarização das relações financeiras e comerciais dentro do BRICS. O Brasil estava calado há muito tempo, o Brasil que antes defendia de maneira quase empolgada essa desdolarização, volta a se manifestar quando o Lula, ainda no fim de semana, no domingo, o Lula defendeu a maneira já desenhada, esboçada em reuniões anteriores, principalmente em Kazan, mas antes também na África do Sul, de desdolarização. Ele voltou a tocar no tema e nós tivemos no BRICS, nessa cúpula no Rio de Janeiro, uma série de documentos com intenções, memorandos de entendimento, nada muito relevante, mas os acordos bilaterais foram interessantes. Brasil e China adiantaram um pouco mais aquilo que já havia sido tratado publicamente quando o Lula foi à China, a respeito da ferrovia ligando o Brasil ao Pacífico, né? E até o grande porto de construção e administração chinesa no Peru. Além disso, houve um acordo com o Vietnã, esse mais tímido, mais modesto, mas importante para alguns setores, porque o Vietnã abrirá seu mercado para carne brasileira e o Brasil abrirá seu mercado para pescados vietnamitas. Não é nada extraordinário, mas é um avanço na relação. Lembrando que o Lula também foi ao Vietnã. Nós até tratamos disso aqui. E aí entra o Trump na história. O Trump começa... Primeiro, é uma mania, não só dele, né, de vários governantes hoje, de anunciarem coisas e tratarem de assuntos de Estado em redes sociais. Isso é muito infantil, isso é muito pobre, né? Mas é um sinal destes tempos, é um sinal claro da mediocridade destes tempos, né? Então o sujeito vai para a rede social e sai ameaçando países, etc. Você falou das tarifas, Ronald.
É bom notar que, no caso das tarifas, há uma série de critérios. Por exemplo, Japão e Coreia do Sul, aliados de longuíssima data, estamos falando do pós-Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, aliados de longuíssima data, vão pagar 25%. E o Japão e a Coreia do Sul, quando a China, lá no começo, quando o Trump anunciou todas aquelas tarifas, a China propôs uma posição comum no extremo oriente. O Japão e a Coreia até ensaiaram aderir a um acordo com a China, mas logo correram para os braços dos Estados Unidos. E imaginaram que aquilo que conversaram com o Trump evitaria uma tarifa mais alta. Não evitou. O que ele vai exigir? Provavelmente, mais bases militares dos Estados Unidos no Japão. Na Coreia não há nem o que exigir, né? Já há dezenas de milhares de soldados dos Estados Unidos na Coreia e o governo sul-coreano é quase um protetorado dos Estados Unidos. Agora, em relação ao BRICS, o alvo dele é a China. O alvo é a China. Mas ele, em vez de anunciar que está restabelecendo aquelas tarifas para a China, ele não faz isso, até porque ele não quer fazer isso. Quando houve a queda de braços, os dois lados perderiam, isso ficou claro. E houve concessões. Aliás, concessões da China que provocaram, Ronald, divisões dentro do Partido Comunista Chinês, que foi o acordo para exploração de terras raras ou a possibilidade de que esses minerais sejam exportados para os Estados Unidos. Não é que os Estados Unidos administrarão minas na China, mas terão acesso a esses minérios raros, né? Isso provocou divisões dentro do Partido Comunista Chinês, mas acabou sendo batido o martelo pelo Xi Jinping. E ele não colocou a Rússia no rol dos novos sancionados, né? Então, ele vai para cima do BRICS porque sabe que a hegemonia do dólar é uma forte arma dos Estados Unidos. É um instrumento de poder dos Estados Unidos. O Trump já disse isso publicamente. Nós já citamos aqui, acho que umas 500 vezes, né, aquela fala do Trump de que perder a hegemonia monetária é como perder uma guerra mundial para os Estados Unidos. Seria o mesmo efeito. Ele não escondeu, ele admitiu a importância que os Estados Unidos dão a essa hegemonia do dólar. Então ele faz essas ameaças. A resposta mais contundente foi a do Lula, indiscutivelmente. A Rússia também deu uma resposta forte, falando sobre o que é o BRICS. Já a África do Sul e a China deram respostas tímidas, a China dizendo apenas que não quer guerra tarifária, que a guerra tarifária é um atraso, e a África do Sul dizendo que não é, ou o seu governo não é anti-americano e que o país não é anti-americano. A resposta mais contundente foi a do Lula, até pelo fato de o Trump ter mencionado o Bolsonaro em outra postagem e atacado o judiciário brasileiro, falando em perseguição política, etc. É verdade que o Lula, quando houve a eleição, ele defendeu abertamente a candidatura democrata, primeiro do Biden, depois da Kamala Harris, e inclusive insinuando tendências fascistas do então candidato Trump, etc. Então não é nem o problema de você falar da política do outro país, porque o Lula fez isso. Mas ele não está falando da política brasileira apenas, né? Ele está atacando o judiciário brasileiro. Ele está dizendo que o judiciário brasileiro está agindo politicamente. Mas nada disso é extraordinário. Até porque o que o Trump anuncia hoje, ele nega amanhã, ele se contradiz amanhã, ele muda de ideia amanhã. Todo mundo já está acostumado com isso. A instabilidade é a característica do Trump, né? É sempre preciso ficar parado esperando ele terminar a dança para saber de fato o que ele vai fazer. Enquanto ele está dançando, ele faz movimentos para um lado, para o outro, ele anuncia uma coisa, depois
diz que não está valendo, adia por 90 dias, depois de 90 dias ele diz que agora é uma outra história e tomará uma outra medida. Então você não pode ficar alucinadamente à mercê das declarações do Trump. Mas a resposta brasileira foi adequada, porque ele tratou de todos esses assuntos como um imperador, né? Quase com decretos imperiais. Então foi preciso dizer que o Brasil não quer nem aceita imperadores e valoriza e defende sua soberania, ou deve defender, né? Porque não adianta apenas falar, é preciso fazer, Ronald. Aqui um trecho da fala do presidente Lula sobre o assunto. Eu, sinceramente, nem acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Isso a parte informal da resposta. Na rede social, também em rede social, o presidente falou: a defesa da democracia no Brasil, aí especificamente sobre a questão Bolsonaro, é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano, não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. A gente fala mais na sequência. Oi, diga, Zaidan, pode falar. Me perdoe. Apenas dois aspectos aí. Primeiro, que nos últimos meses aumentou o déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos. O Brasil tem déficit nas relações comerciais com os Estados Unidos. E esse déficit subiu para $1 bilhão, né, nesse período. Então, já como efeito da dificuldade de colocar alguns produtos industriais do Brasil nos Estados Unidos. E há discussão, o Brasil apresentou uma lista de possibilidades para uma negociação, inclusive reduzir consideravelmente a taxação sobre o etanol produzido nos Estados Unidos, que é uma exigência específica apresentada pelo governo Trump. Mas, finalmente, depois de semanas de silêncio, houve uma reunião que não foi conclusiva, né? E o Trump parece claramente disposto a endurecer o jogo com o Brasil. E aí entra o segundo aspecto, que é o interesse que ele tem na eleição brasileira, né? Ele quer um aliado no governo brasileiro. Não por acaso, vale ressaltar, o Bolsonaro disse que se voltar ao poder, o Bolsonaro que não está elegível, não é elegível, mas não por acaso ele disse, talvez isso seja absorvido, incorporado por algum candidato que ele apoie, retirar o Brasil do BRICS e permitir o estabelecimento de uma base militar dos Estados Unidos no Brasil. Olha, eu acho muito difícil que a primeira promessa seja cumprida por qualquer presidente brasileiro, porque contrariaria interesses de setores econômicos muito fortes no Brasil. Sair do BRICS. Isso para mim é uma balela, papo furado do Bolsonaro. Quanto a colocar uma base militar dos Estados Unidos aqui, isso teria de passar pelo crivo do próprio Congresso Nacional, embora, dependendo do que será o Congresso a partir de 27, talvez isso não seja difícil, né? Mas é uma sugestão lamentável. Lamentável, né? Sugerir que os Estados Unidos tenham uma base militar aqui dentro. Mas isso mostra o que o Trump quer na eleição de 26. Né? Perfeito, Zaidan. A gente volta em